Salve nação e a polêmica na arbitragem. Então, desse jogo Corinthians e Bahia, primeiro o gol anulado do Corinthians por um toque de mão no Kaique. Não parece ter grandes dúvidas nisso, né, PC? Exatamente. A única coisa que eu chamo a atenção é o posicionamento do Zanovelli, que ele estava bem próximo ali da disputa, acabou não observando a ação do Kaique, que faz assistência para o Garro, e aí, né, em campo, a arbitragem dá o gol, e aí você tem a participação do VAR, e mostra o quanto a arbitragem está dependente do VAR. Hoje foram 6 decisões modificadas com a participação no VAR, 2 nesse jogo. Mas a bola fica muito pronta, né? Ficou muito. Isso não ameniza em nada, né? Não, porque exatamente a regra não fala mais da questão da intenção quando é lance de mão, e o árbitro deve julgar ali a ação do jogador. Ele com aquele braço ali um pouquinho aberto, e fazendo aquela alavanca, levando a bola. Um lance que eu e Mansur ficamos discutindo meia hora lá enquanto o VAR demorou também para resolver a situação. O gol validado do Corinthians. Queria que você falasse sobre ele, porque é um lance muito difícil, não é, PC? Lance difícil, tem que ter uma atuação mais rápida, porque gera um impacto muito grande no jogo. Mas a gente analisando a jogada, vamos soltar novamente no início. Primeira disputa do Bidu com o Ronaldo, que é normal. Se a gente puder só voltar um pouquinho, por favor, na hora do chute aqui do Bidão, na entrada da área, repare aqui, a gente para aqui, a gente já percebe que o Gui Negão está claramente em posição de impedimento. E é legal a gente observar aqui também já o posicionamento do Ranieri, que é uma posição boa. Quando a gente solta a imagem, a gente vai reparar que tem uma ação aqui do atacante do Bahia. Eu acho que é o centroavante, o William José. Ele tem uma ação, a posição do Ranieri é uma posição boa, e o que o VAR teve que analisar aí, com muita demora, poderia ter sido mais rápido, é a ação do Gui Negão, que estava em posição de movimento, tem uma movimentação, e aí o VAR precisa analisar se ele tem uma interferência no adversário. E o que diz a regra da interferência no adversário? Aí analisa também esse passe do Ranieri pro Guinegão, né? Também. Que é uma segunda jogada possível. E é muito ajustado. Tudo ajustado ali. Primeiro, a questão do Guinegão, que estava em posição, se ele interferiu ou não no adversário, e de acordo com a regra, ele tem que ser punido se ele obstruir claramente o campo visual, não ocorreu, ele estava atrás do goleiro. Se ele disputar a bola, ele tem até uma movimentação, mas ele não disputa, ou se ele tiver um gesto, uma ação que afeta claramente a possibilidade do adversário jogar. Se ele se aproximasse um pouco mais e disputasse essa bola com o Santi Arias, se ele tivesse colocado o corpo, ou tivesse parado na frente do Ronaldo, fazendo um bloqueio ali, impedindo a movimentação do Ronaldo, ele tinha que ser punido. Ele até tem uma movimentação, mas ele para no meio do caminho, o Ronaldo o tempo todo vai para a bola. E eu falando com a nossa coordenação na hora, falei, vamos analisar, precisamos de uma imagem fechada no Gui Negão, para saber se ele interfere ou não no goleiro. Ele tem a movimentação, mas olha, repara como ele para, o Ronaldo vai para a bola, ele não interfere. O Ronaldo vai em linha reta, né, vai em linha reta, ele não teve bloqueio. Uma curva para fazer por causa do Gui Negão. Não teve assim, ele não foi afetado na movimentação, não teve bloqueio. E o Gui Negão acabou não indo para a disputa com o Santi Arias, não teve contato físico. A partir daí, não tem a interferência do Gui Negão. Aí passa a julgar o cabeceio do Ranieri, que aí fica justo também, porque o jogador precisa sempre ter 2 adversários em posição. E se a gente parar a imagem aqui, por favor, o que determinou, acabou ajudando, é que o Ronaldo, na hora de ir para a bola, ele está com essa perna estendida também, porque senão o Guinegão só teria um adversário lá no meio, um defensor dando condição. Então você tem 2 defensores, a perna aqui do goleiro Ronaldo, o outro defensor do Bahia lá no meio da área, a posição do Guinegão, que já é uma nova etapa, uma nova jogada na hora do cabeceio do Ranieri, a posição dele é legal, e aí o gol foi confirmado. A questão é que demoraram 5 minutos para chamar o Zanovelli para ir para a revisão. Poderia ter sido, a decisão final é correta, mas foram 9 minutos de paralisação, com impacto muito grande. É chamado com uns 4 minutos e 30, pelo menos. E esse lance é importante, mesmo sendo de impedimento, o árbitro tem que ir na área de revisão, porque ele é quem tem que julgar. Ele até chamou auxiliar, né, PC, ali para dar uma ajuda em determinado Isso pode, momento. Excepcionalmente numa jogada cheio de elementos como aqui, mas com muita demora. Tinha que ser mais rápido. É isso. Esse dá pra gente passar rapidinho, porque é muito claro, né? É isso. Se a gente faz crítica aqui, a gente precisa elogiar, e aqui eu chamo a atenção campo, né? Quando olha a marcação, vê o árbitro tão perto, ele
isso. Eles reclamam do mesmo jeito, mas Reclamam, dá uma desarmada. Isso, até chamou a atenção um pouco ali da reação indignada do Mateuzinho, mas é pra fazer uma média ali com torcida, pra pressionar. Isso é normal. Mas a decisão corretíssima. Muito boa a decisão. Isso é um absurdo isso daí. Tira o torcedor pra palhaço que tá lá acompanhando o jogo. Você não pode ficar 15 minutos pra analisar algo que você pode decidir em poucos minutos. Ah, mas só no Brasil acontece isso. É um campeonato que tem muito dinheiro investido. Muito dinheiro investido mesmo. Tem muita torcida, tem muita gente que consome o Campeonato Brasileiro aqui dentro do país e a gente tem essa tecnologia. Ah, cara, isso daí é ridículo, na boa. Eu vi que tudo, a análise do VAR ali, pra ver realmente se o Guinegão tava em impedimento ou não, ou então se a bola bate no Ranieri, se transforma em uma outra jogada antes de ir pro Guinegão, foi analisada na câmera lá de cima. Não tem uma câmera que tenha precisão em ver se o Guinegão participou ou não do lance, ele faz falta no lance, ele desloca o jogador, se o Ranieri toca, aí vira um outro lance, depois pro Guinegão lá dar a puxeta e fazer o gol. Não tem, porque é ridículo. É algo vergonhoso, não tem uma tecnologia que possa mostrar claramente e tirar dúvida. E outra, 15 minutos para decidir isso daí, com uma transmissão com mais de 25 câmeras, para com isso daí. Isso aí tá totalmente equivocado. E ó, a arbitragem brasileira, cada rodada que vai passando do Campeonato Brasileiro, isso complica mais. Mas eu quero saber agora da tua opinião. Bora botar fogo na discussão. Mas antes de você opinar, aqui ó, inscreva no nosso canal e também deixe o teu comentário. Se você concorda comigo, discorda, tem uma nova opinião, a gente quer saber. Valeu, até a próxima!